Fala filhão, fala filhona, beleza? Esse vídeo é um pouco diferente daqueles que a gente tem feito, né? Eu quero trazer alguns dados importantes para vocês e mostrar que da forma que está hoje, se continuar desse jeito, vai faltar trabalhadores aqui no Canadá. Eu acredito que isso vai mudar muito em breve também. Eu vou te falar por quê. Nos últimos anos, né, quem já acompanha a gente há algum tempo já sabe, mas se você está chegando agora, já aproveita e inscreva-se aqui no canal, porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar no Canadá contratado ou diretamente como residente permanente, tá? Então, se você está chegando agora, em 2024 muitas coisas mudaram. O governo ele restringiu a vinda de estudantes aqui para o Canadá, os cônjuges não podem trabalhar, isso tudo mexeu muito com a imigração. E o governo ele decidiu realmente priorizar os imigrantes aqui que atendam à necessidade econômica do país, ou seja, o que as empresas estão procurando. Então, se você entender o mercado de trabalho canadense, as suas chances vão aumentar muito para chegar aqui o mais breve possível, tá? Uma das limitações que o governo colocou também foi em relação à contratação por LMIA. LMIA é um processo que a empresa solicita ao Ministério do Trabalho falando que está precisando de um certo trabalhador aqui e não consegue achar essa pessoa, que já está aqui com visto de trabalho, ou residente permanente, ou cidadão. E através desse documento que essas empresas conseguem, isso é uma das vias, tá? E foi uma das mudanças que aconteceram, as empresas conseguem contratar um estrangeiro. E assim, centenas e centenas de seguidores e de inscritos aqui do Canadá Brasil conseguiram chegar contratados legalmente aqui no Canadá nos últimos anos, depois construíram, né, o seu tripé, construíram os requisitos e ficaram elegíveis aí para aplicar para residência permanente, e vários também já conseguiram a residência permanente. Só que em algumas regiões, por exemplo, que hoje está com um nível de desemprego acima ou igual a 6%, que é o caso de Ontário, né, em alguns locais em Toronto, em Kitchener, Windsor, London, todas essas regiões assim principais da região metropolitana, Montreal também, tá? É uma região que está com um nível de desemprego acima de 6%, as empresas dessas regiões, elas não estão conseguindo fazer essa solicitação de LMIA. Tá? O governo ele realmente quer priorizar que as pessoas que já estão no Canadá sejam contratadas. Mas aí é que vem a grande pega que eu falei lá no início. Por que se continuar desse jeito vai faltar trabalhadores? Porque essas empresas também, elas querem pessoas que já têm experiência profissional nessa área que eles estão necessitando. E o que acontece é que a maioria das pessoas que estão aqui no Canadá, elas vieram estudando. Então conseguiram um Post-Graduation Work Permit, o cônjuge conseguiu um visto de trabalho, mas essas pessoas elas não têm experiência nessas áreas cruciais. Tá? Quais são essas áreas cruciais? Eu já fiz vários vídeos, o último vídeo mesmo foi de várias profissões que estão com mais vagas em aberto no Canadá. Isso serve de referência para você se programar mais uma vez para 2025, 2026, para ver a tendência do mercado. Porque não adianta você nadar contra a corrente, você tem que entender o mercado de trabalho canadense para poder tomar as medidas necessárias para você se tornar uma pessoa que o Canadá queira trazer para cá. Então isso tem que ficar bem claro na sua mente, tá? Então, o que acontece? Essas empresas, elas estão com dificuldade já para poder contratar algumas pessoas. Então, na área do transporte mesmo, na área da alimentação em locais, digamos assim, mais turísticos, tá? Na área de trade, que é uma das principais áreas aí de demanda do Canadá, e trade significa, para quem não está familiarizado ainda, tudo que está envolvido alguma habilidade manual, tá? Torneiro mecânico, operador de CNC, mecânico de manutenção, carpinteiro, marceneiro, mecânico de máquinas pesadas, operador de máquinas pesadas, mecânico de caminhão a diesel, tudo que estiver envolvido, encanador, tudo isso aí, todas essas posições, elas estão em altíssima demanda no Canadá e irão continuar nos próximos anos também. E as pessoas que vieram estudando, normalmente, elas não têm essa experiência. Muitas delas trabalhavam com outras áreas, né, área de ciência, área de tecnologia, ou trabalhavam na área administrativa, tá? Área financeira. Depois que elas estiveram aqui, elas praticamente continuaram nesses trabalhos, e com essas mudanças aí, que está dificultando um pouco para quem já está aqui a residência permanente,
as pessoas acabaram ficando meio sem ter uma saída em relação a isso. Por quê? A maioria dos empregos, a maioria das províncias, por exemplo, em todo o Canadá, inclusive os territórios, eles estão dando prioridade para nomear as pessoas para residência permanente que estejam nas áreas em altíssima demanda e que estão com shortage, que estão faltando trabalhadores. E isso aí está fazendo que as empresas optem por outros caminhos, né? Regiões, por exemplo, que têm desemprego abaixo de 6%, elas estão conseguindo normalmente fazer a emissão de LMIA, tá? A semana passada mesmo eu recebi uma mensagem de um seguidor, né, agradecendo, começou a acompanhar a gente pelo processo todo aí da Job Offer e recebeu a oferta de trabalho dele através de um LMIA lá em Calgary. Calgary também e Edmonton, por exemplo, são cidades que estão com o desemprego acima de 6%. Porém, para algumas áreas, né, o governo ele acaba liberando a pessoa ser contratada se ela tiver uma profissão específica ali. E no caso dele, ele tinha uma profissão específica que mesmo acima de 6%, ele conseguiu essa LMIA e o visto já foi aprovado já. E agora, o que acontece? Algumas empresas elas já estão até usando um artifício mais legal que o governo permite, né? Que é contratar uma pessoa que fala francês e que escuta francês e que tem uma comprovação do exame de proficiência, que ela conseguiu tirar um CLB5, que é uma tabela, tá? De nível de francês ou de inglês que é usado aqui no Canadá. E essa pessoa que tem um CLB5 para fala e para audição, ela pode ser contratada. Como assim, filhão? Exatamente. Mesmo que aquela região esteja, digamos, acima dos 6%, a empresa, ela contrata alguém que tem esse nível de francês para trabalhar em um local falando inglês mesmo, tá? Vou te dar um exemplo, teve um recrutador, né, ele mandou pra gente falando isso, olha, eu estou precisando de um carpinteiro aqui. Carpinteiro, mas precisa de falar francês, né, de ter o CLB5, para eu poder emitir um documento, que é um documento bem simples lá, ele tem um acesso simples, ele paga $230 e preenche os dados da pessoa ali, e com esses dados ali, é lógico, a comprovação de experiência da pessoa, a comprovação do nível de francês dele, da pessoa, né, do candidato, essa pessoa pega essa documentação, envia tudo para o consulado canadense e aplica para o visto de trabalho. Ou seja, não tem nem a burocracia da LMIA. Essa é uma das opções que o governo está, digamos assim, fazendo, não no sentido para ajudar isso aí, mas porque ele tem uma outra iniciativa que é aumentar o número de falantes franceses. Mas, de qualquer forma, isso acaba beneficiando as empresas e tem várias e várias empresas usando isso. Então, se a pessoa está precisando de alguém lá na área de alimentação na cidade dela, ela pode simplesmente usar esse documento, se a pessoa tiver os requisitos, tiver o francês, para ela poder contratar essas pessoas. Inclusive, quero até te convidar, porque hoje à noite eu vou fazer um aulão, e nesse aulão eu quero mostrar todas as possibilidades e as flexibilidades que o governo canadense ele está proporcionando para quem fala francês. Então, se você quer realmente aumentar as suas chances de vir para cá, você precisa participar desse aulão e entender esse processo. São várias formas, o governo vem falando aí nos últimos anos que ele quer aumentar o número de falantes franceses, principalmente fora do Quebec, né, que o Quebec é uma província que o francês é a primeira língua, mas tem várias cidades e várias regiões que ele quer aumentar o número de falantes. Eu vou te explicar tudo isso nesse aulão, vou deixar aqui a descrição nesse vídeo na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para você clicar para participar, estar ao vivo comigo, e no final vai ter uma surpresa para quem estiver lá ao vivo, tá? Então não deixe de participar para aumentar suas chances de chegar aqui o mais rápido possível, beleza? Hoje, 8 horas da noite. Então, como eu estava falando aqui, algumas empresas já estão fazendo isso, né? E teve uma outra coisa também que está impactando as empresas também. Se continuar desse jeito, vai, digamos assim, chegar uma hora que a empresa, olha, eu preciso contratar, porque vai faltar trabalhadores, as pessoas não param de aposentar, as pessoas, em algumas regiões, elas não param de sair da região e ir para outra, isso é uma coisa histórica aqui no Canadá,
Nós vamos falar sobre isso também um pouquinho aqui. E o governo agora, o governo atual, né, o ministro da Imigração, ele colocou um corte de 50% na capacidade de nomeação das províncias para colocar as pessoas como residente permanente. O que é isso, filhão? Dá um exemplo aqui da província que eu moro, que é New Brunswick. New Brunswick tinha 5.500 vagas, digamos, para residência permanente, através do programa provincial, tá? Além do programa do Atlântico também, que tinha outras vagas lá. Eles reduziram para 2.750 vagas. E isso não foi só em New Brunswick, isso foi em todas as províncias. Então, a província de Saskatchewan já deu grito e já falou, olha, a gente precisa de mais vagas, senão a economia não vai para frente, não vai conseguir desembolar. A província de Newfoundland, que é aqui no Atlântico também, eles foram os primeiros a se pronunciarem em relação a isso, falando, olha, essa cota é assim, insuficiente para a gente. Newfoundland, se vocês não sabem, é a única província do Canadá que está empatado o número de pessoas que entram e o número de pessoas que saem. Então ela está mantendo ali a mesma população, ela não está nem crescendo nem diminuindo. Mas isso só está acontecendo por causa da imigração. Se para a imigração em Newfoundland, é a província que tem as pessoas mais idosas aqui do Canadá, o número de óbitos, o número de aposentadoria, não bate com o número de pessoas que nascem na província. E eles têm um projeto aí que, se eles não fizerem continuarem crescendo o número populacional, nos próximos 30 anos, 20 anos aí, vai entrar em colapso a província lá. Então isso tudo está mexendo muito com o mercado. As empresas agora, o que elas estão fazendo? Até nesse momento serve de alerta para vocês que estão esperando o retorno de algumas empresas, né? De alguns locais aí que vocês aplicaram, tinham pessoas com entrevistas, que foram feitas entrevistas, estão aguardando retorno também. As empresas estão esperando algumas medidas agora, algumas mudanças, né? Dia 1º de fevereiro, né? Que tem um pronunciamento aí em relação a impostos dos Estados Unidos, e dia 25 de março, que é quando, teoricamente, o parlamento irá reabrir e provavelmente serão convocadas novas eleições. A pressão está muito forte para isso acontecer antes do dia 25 de março, porque isso aí é uma situação praticamente insustentável. Então as províncias estão esperando essas datas para poderem darem seguimento e sequência, né, digamos assim, nas contratações e nas nomeações. Porque como elas estão com poucas vagas disponíveis, que o governo federal mexeu nisso aí, e isso era uma autonomia praticamente da província, elas não querem queimar cartucho. Elas estão esperando exatamente ter uma clareza do que vai acontecer para elas nomearem, para elas darem um endorsement exatamente para os profissionais que as províncias específicas estão mais carentes. Então, lá em PI, por exemplo, já falaram que a prioridade vai ser nomeação para quem trabalha na área da saúde e na área da construção. Então, cada província vai ter o seu gargalo, vai ter a sua área principal aí, Saskatchewan, de repente lá para a área de mineração, Alberta também. Então tudo isso aí são medidas que estão acontecendo e que está dificultando as empresas, principalmente, de reporem a mão de obra. E acredite, quanto mais tempo passar, mais vagas irão surgir. E mesmo que você escute alguém falando por aí, porque tem brasileiro voltando, porque não acha serviço, porque tem brasileiro não sei aonde, que vai voltar para o Brasil, as coisas no Canadá não estão do mesmo jeito, o trabalho não está fácil. Você tem que entender qual que é o cenário da pessoa. Isso que é a coisa mais importante. Porque as pessoas que têm as profissões, a experiência profissional que as empresas estão querendo, essas pessoas estão sendo contratadas, né? Hoje tem mais de 540 mil vagas abertas em todo o Canadá. Então é o seguinte, para finalizar esse vídeo aqui, a tendência do mercado canadense é, cada dia que passa, trazer para o Canadá as pessoas com as qualificações que as empresas estão necessitando. O jogo mudou, tá? Muitas coisas antes eram muito voltadas só para a área, o nível educacional da pessoa, isso continua sendo essencial, você nunca vai perder isso, você sempre vai agregar para você, não é isso que eu estou falando, mas estão priorizando hoje as habilidades que as empresas estão necessitando. Você precisa de saber isso. Você só vai descobrir isso entendendo esse mercado de trabalho.
ou para você começar a sua vida profissional aí no Brasil ou em qualquer outro lugar, ou para você utilizar a experiência que você tem, ver se ela está alinhada com alguma necessidade das empresas canadenses, para você realmente conseguir ter sucesso e chegar aqui. Ou, mais uma vez, aproveitar todas essas oportunidades que eu vou citar hoje do francês, para você conseguir chegar aqui através de uma oferta de trabalho ou conseguir chegar aqui como residente permanente. Porque em todo o Canadá, a tendência é o governo priorizar nos próximos anos aí o aumento do número de falantes de francês, beleza? Mais uma vez, clica aqui na descrição para participar do aulão, vai ser muito top e eu quero ver todo mundo lá, fechou? Deixa aqui nos comentários o que você acha, se você acredita que realmente o Canadá ele precisa de trazer esses trabalhadores que as empresas necessitam realmente. Diz também aqui nos comentários qual é a sua área de atuação profissional, né? Qual o seu plano aí, como você pretende chegar aqui, fechou? Bora lá então? Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe você, como sempre, um abraço!